Olá, bem-vindos ao nosso canal. O podcast de hoje vai ser sobre a vida. Então, eu lhe pergunto, o que é vida para você? Será que existe reencarnação? E qual seria a importância dela nas nossas vidas? Então, se você gostou do tema, deixa aqui na descrição a sua opinião. Bem-vindos, bem-vindos. Hoje eu estou aqui com o Cândido. Tudo bem, pessoal? A gente vai hoje fazer um debate muito interessante, mas queremos chamar a atenção para a fé raciocinada. A gente quer falar sobre a vida, se existe ou não reencarnação, se o espírito realmente ele morre, não morre, se ele é eterno, mas de uma forma racional. Estamos também com a dona Maria Elisa. Bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz com este tema, porque é de muita importância para nós espíritas. A vida que todos nós temos. Por que ela existe? Por que estamos aqui? Isso aí, eu sou Patrícia Bittencourt, junto aqui com Cláudia Oliveira. Olá, pessoal. Esperamos que hoje o nosso estudo, nosso bate-papo que seja interessante para todos que estão nos assistindo e que sirva, para reflexões da nossa própria existência aqui no nosso plano físico. E antes de mais nada, vamos compartilhar o bem, né? Vem com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe a mensagem. Vamos então começar? Vamos começar. Que é vida? Eu queria dividir essa pergunta em duas etapas, tá? em dois focos. A gente tem que pensar o que é a vida biológica, a vida aqui, planeta Terra, como tudo começa. Tá? Mas também a gente tem que refletir sobre a vida num sentido mais amplo. Vamos dentro de uma fé raciocinada. Acreditamos realmente que somos um espírito que tem um corpo e entre eles um perispírito, certo? E esse espírito, como ele foi criado? Quem deu vida a esse espírito? Aonde é que esse espírito tem que chegar? Qual é o ponto aonde ele tem que chegar? Esse seria, digamos assim, a gente se questionar e entender, através de uma fé raciocinada, tá? Por que eu ainda, se o objetivo desse espírito, que é alcançar a perfeição, por que eu ainda não sou perfeito? O que está acontecendo que eu ainda não cheguei à perfeição? Aí talvez essa fé raciocinada vai nos levar a compreender que talvez seja necessário reencarnar. Eu muitas vezes não desenvolvi todas as virtudes da perfeição. Puxa vida, eu não tenho às vezes paciência com a minha esposa, com meus filhos, sabe? Eu me melindro com qualquer coisa. Então, está faltando alguma coisa em mim para alcançar a perfeição. Então, aí eu estou querendo montar uma linha de raciocínio sobre a vida espiritual. Por que eu tenho que passar por determinadas provas? Por que estamos neste mundo de provas e expiações? Agora, falar sobre a vida biológica, essa é mais fácil, porque ciência e religião trabalham juntas, tá? E aí a ciência planeta Terra, vamos colocar assim, com detalhes, ela consegue nos dizer exatamente o momento que começa a vida biológica. Quando o espermatozoide entrou no óvulo, ali começou a vida. É fácil compreender isso. Agora, essa vida biológica, ela existe para quê? Qual é o objetivo desta vida biológica? Será que eu nasci e vou morrer e tudo acabou? Deixo a pergunta no ar, já que a ideia do podcast é a gente ir alimentando uma linha de raciocínio, conduzir. Mas são duas coisas bem distintas. Né? Vida, uma vida biológica e a vida espiritual. O que os irmãos acham? Perfeito, irmã Maria Elisa quer complementar esse início
Eu diria para começo de conversa que a vida é um presente de Deus. A dádiva, verdade. É um presente e nós vivemos sempre o presente. O passado passou e o futuro virá. Mas é muito importante que nesse presente nós vamos completando, nós vamos criando o nosso futuro e reorganizando o nosso passado. Então, a vida é este presente que começou em longínquas eras. Por mais que nós compreendamos pouco isso, mas a vida, ela vem como um espírito desde os primeiros reinos, que é o reino mineral, passando pelo reino vegetal, como princípio espiritual. E ao chegar, passando pelo reino animal, chegarmos ao reino hominal, que é quando somos criados com a razão, com a inteligência, como falou o João, passamos a raciocinar. E é esse raciocínio que importa, esse raciocínio que se conecta com a ciência para responder as perguntas que ficam em aberto para muitos que ainda não conseguem compreender o porquê de todas as coisas. Por que existimos, por que sofremos, por que estamos aqui. Então, este assunto vai ser conversado a pouco nesse encontro. É um assunto para vários programas, né? Muitos. Porque ele é muito abrangente. Aí, falando assim, nesse período que a senhora falou, dominante e tal, e com certeza a gente tem que tratar a fé raciocinada junto com a ciência. Porque nada foi feito nos estralar dos dedos, né? Assim, nos piscar de olhos. Então, a gente aprende muito isso na nossa doutrina, né? Que tem todo um processo de evolução, que nada é por acaso. Então, tudo isso é muito legal. E responde tudo quando tu começa a pensar como é que o planeta existiu. Né? Então, tudo é uma coisa que puxa a outra e tá tudo interligado. E se tu começar a estudar por esse lado científico, você vai ver que a doutrina está sempre no meio da ciência, né? E os cientistas estão vendo isso agora, quando eles estão com esse processo aí do... Me lembrem agora que me coisou dessa camada da terceira dimensão, e é isso, né? Terceira dimensão, que existe, que eles estão vendo que os espíritos estão nessas dimensões, que são várias camadas. E eles estão se interessando e vendo que isso é tudo que nós já sabemos há muito tempo, é verdade, porque nosso é um processo evolutivo, né? A pergunta 132 do Livro dos Espíritos vem nos indagar, né? Qual o objetivo da reencarnação ou da encarnação? Vamos tratar de reencarnação porque o João já falou, a irmã também já falou, que nós viemos de reinos animais, vegetais, minerais, né? O espírito, o fluido universal inteligente, né? Denominado por Kardec como fluido universal inteligente, que seria nós, o espírito, né? Então, nós fomos criados um determinado momento no universo, né? Uma poeirinha, né? Menos que um átomo, né? Átomo é a menor partícula da matéria, né? Mas talvez a gente foi feito até muito menos do que o átomo, né? Para a gente entender. Então esse fluido, né? Passando por esses diversos reinos, né? De aprendizado, que a irmã falou muito bem, até chegar ao hominal, foram bilhões de anos. Bilhões de anos. E hoje nós conseguimos entender isso pela capacidade de inteligência que temos, né? Ou seja, chegamos à possibilidade de interagir nesse todo, que é o grande objetivo, eu acho que de todos nós, é poder ter essa noção de que somos parte desse todo e que contribuímos para o benefício, para a evolução ou para a destruição
desses lugares, né, onde a gente habita, né? Então, qual o objetivo da reencarnação para nós que entendemos que passamos por tudo isso, que já somos espíritos responsáveis pelos nossos atos? Então, o porquê temos que retornar nesse pequeno espaço, né, chamado planeta Terra, por várias e várias e várias vezes? Qual a maior importância de virmos até aqui? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos, deixa picando aí então, que eu gostaria de lembrar que falaste muito bem essa questão do tempo, sabe? Quando a gente olha a ótica do espírita, o tempo para a gente alcançar a perfeição, aliás, respondendo a resposta da pergunta 132 que tu citaste, tá? É que Deus impõe essas várias encarnações para que o espírito alcance a perfeição. Tá? Agora, eu estou muito focado na ideia do raciocínio lógico. Quando Deus cria o espírito simples e ignorante, ele criou um espírito como se fosse uma folha branca com o objetivo de que essa folha se transforme num livro repleto de experiências. Tá? Só que a situação tempo, me preocupa muito que o nosso internauta compreenda a ideia tempo. O tempo para o espírito é infinito, sabe? Então você bem falou, para nós sair lá do reino mineral, passar pelo reino vegetal, até chegar no nominal, a esse homem que hoje é racional, foram bilhões de anos. Só que quando a gente encarna, a gente pensa que a vida é esse espaço de tempo aqui, para alguns em 80, para outros 90 anos. E que mesmo assim a gente diz assim, puxa vida, é um tempo longo. E nesse tempo de 60, 70, 80, 90 anos, a gente está buscando aqui melhorar, estudar, vivenciar, adquirir experiência para o nosso espírito alcançar um determinado padrão de elevação. Só que esse tempo é muito pequeno para um espírito alcançar a perfeição. E aí eu vou deixar picando então, favorecendo, assim como a gente dá um passe para a nossa irmã Elisa, para ela falar então, de repente, né, essa ideia de por que a gente precisa, ora, vir branco, por que hora eu tenho que vir preto, por que uma hora eu tenho que vir pobre, uma hora com mais recursos, por que numa hora eu tenho que viver uma situação de doença, na outra encarnação eu tenho saúde. Não sei se eu deixei picando legal para ti. Legal, tranquilo. Na verdade, quando encarnamos pela primeira vez, quando o nosso espírito se transforma nesse princípio inteligente, racional, Deus dá a cada espírito que cria uma missão. E essa missão, ela precisa ser cumprida de acordo com aquilo que Deus determina. E muitas vezes nós falhamos nessa missão. Esse espírito que está recém iniciando sua caminhada como homem, como espírito inteligente, ele vai nas tentativas para cumprir essa missão, falhando, acertando e seguindo. Mas como ele não conseguiu ou falhou, ou que há muitas missões para serem cumpridas, há muita coisa para aprendermos, com certeza uma vida de 80 anos não basta. Nós mesmos temos experiência. Eu hoje sou mulher, aprendi até início da faculdade, não terminei. Mas que faculdade? Quantas faculdades temos? Quanto conhecimento precisamos? Como eu entendo como um homem se sente se eu sou mulher? Um dia terei que nascer homem para aprender como é um homem. Um dia, hoje, nasci numa vida mais ou menos. Talvez, se eu não soube conduzir bem essa vida, eu vou ter que aprender a conduzir melhor. Se eu
joguei fora atributos que eu recebi de Deus sem cumprir o que aqueles atributos me conduziam a fazer, eu vou ter que aprender novamente. E cada encarnação nos conduz a isso. Por isso, João, às vezes sou pobre, às vezes sou rica, às vezes sou homem, mulher, porque nós precisamos vivenciar cada situação para que possamos chegar a fazer esta caminhada do átomo ao arcanjo, porque essa é a nossa meta, sermos espíritos puros. Não podemos ter essa pretensão de querer tudo isso numa vida só. Não é conseguimos, impossível. é impossível. Não há condição de nós vencer essa etapa. E essa é a importância, né, que a gente fala da reencarnação, para poder resgatar e tentar melhorar. Né? Então, Deus é tão maravilhoso que deu essa chance da gente poder começar do zero e melhorar. Deus é misericórdia. A questão né? da nossa vida, né, do nosso objetivo, né, que a gente tanto fala dentro da doutrina espírita, justamente primeiramente entender que somos eternos, né, que vivemos, jamais vamos perecer desde o momento que fomos criados, né. E o que eu acho de importante, assim, a gente relacionar para as pessoas e fazer com que as pessoas entendam a missão maior da doutrina espírita, né? Que seria, além de entender que nós realmente precisamos passar por todas as escolas bases para poder se tornar um espírito puro, um espírito iluminado, um espírito conhecedor de todas as áreas. Né? Eu preciso, se eu quiser ser um líder mundial, eu preciso conhecer todas as áreas do mundo, todas as regiões, todos os conceitos, porque senão, as culturas, como eu serei sábio sem ter vivências, experiências? Então, a trajetória do espírito milenar, porque nós somos espíritos milenares, né? Então, estamos aqui, mas já vivemos lá na época de Jesus, já vivemos na época de Sócrates, de Platão e muitas outras épocas, né? Porque somos espíritos que estamos nesta rede reencarnatória, ora no plano físico, ora no plano espiritual, na erraticidade, esperando um novo retorno à carne. Então, se temos esse ciclo encarnatório e que esta vida que estamos, né, de 70, de 80 anos, é realmente uma das cadeiras da nossa escola de vida, com certeza nós precisamos vir muitas e muitas e muitas vezes para nos formar. Então, mas por que eu falei isso? Porque, na verdade, nós somos seres divinos, todos nós. Estamos numa situação ainda difícil por conta da imperfeição que ainda temos, mas essa fagulha de Deus está dentro de nós. E nós não somos marionetes, nós não somos robôs criados para olha, agora eu tenho que fazer isso. Não. Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. A gente se deixa ser usado como robô. Quando você começa a entrar nessas de vício, eu não consigo largar. Tu está sendo robotizado, porque tu não, não quer ser policiado, né? Tu mesmo. Tá mas para a divindade, nós somos co-criadores. Né? O livro Evolução em Dois Mundos, né, fala do co-criador em plano menor, que seria nós, e os co-criadores em plano maior, que seriam os arcanjos, os anjos, né, os mentores que criaram esse lugar. Mas nós somos co-criadores. O que quer dizer isso? Nós somos completamente responsáveis pela trilha que deixamos na vida. Né? Então, antes de nós entrar nesse terceiro ponto, né, eu deixo essa reflexão. O porquê realmente que estamos aqui vivendo esta vida e que mesmo nesse marasmo de coisas negativas que ainda mundos como o nosso vive, nós temos a luz de Deus em nós, né? E as nossas experiências podem sim ser experiências boas. Nós podemos viver essa felicidade, essa paz, mesmo que seja momentânea, mesmo que seja relativa à nossa condição, mas fazer da nossa vida algo melhor. Queria aproveitar o teu gancho aí quando tu falou em co-criadores e em relação à resposta
do Livro dos Espíritos, da 132. Deus nos criou para a perfeição, mas não só isso. Agora, quando você falou em co-criadores, por exemplo, Jesus, que é o governador deste orbe, deste planeta, tá? Existe, digamos assim, a sua obra. A obra é transformar este mundo de provas e expiações num mundo de regeneração. Então, nós somos co-criadores deste mundo de regeneração, através do nosso livre-arbítrio, de aceitar ou não esta evolução, esta incessante reforma íntima, que antes de nós entrarmos ao vivo, que a gente estava debatendo, sabe? E eu gostaria de fazer um paralelo também, assim, para que a gente compreendesse essa evolução. A gente está falando de espírito, mas vamos falar um pouco da vida terrena para compreender a parte espiritual. Nós aqui chegamos, criança, nós temos que desenvolver toda uma cadeia educacional. Nós vamos lá para a pré-escola, vamos fazer o primeiro aninho, o segundo. Ninguém sai do primeiro ano e do segundo direto para o doutorado. Que é aquela ideia de tu conhecer, para governar o mundo, tu tem que conhecer tudo, tem que ser um doutor. Então nós temos na vida terrena que passar por todas essas séries, fazer o segundo grau, fazer uma faculdade, e aí fazer um pós, um mestrado, um doutorado, para dizer que a gente domina uma área. Só que a área do conhecimento são muitas áreas. Então realmente percebam que quando o mestre diz assim, ó, que a casa do Pai tem muitas moradas, né? Quando um espírito consegue vencer todas essas etapas no plano terreno, ele está se habilitando para uma outra morada, onde vão ser exigidos novos conhecimentos, até que um dia ele alcance a perfeição. Então eu acho legal assim, que a vida terrena, ela de alguma forma, ela retrata aquilo que no plano espiritual vai acontecer. Então, ninguém de nós, se não passar por dificuldades, por que uma dificuldade financeira, às vezes, nos faz refletir que é necessário um planejamento? Planejamento é uma ciência. O pessoal da área da administração lá domina bem esse assunto. Mas até que eu não fiz curso de administração, então eu vou ter que aprender pela vida. Paciência com os filhos, né? Até que eu adquira isso. Essa é uma área lá da psicologia, de repente, né? Que vai nos ensinar a como lidar com os filhos, ter um pouco mais de paciência. Então, tudo isso o espírito precisa passar para evoluir, para trocar de ano. Né? Para evoluir com a persistência, porque às vezes a gente chega e desiste, né? Então a persistência também está dentro desse tema aí. Perseverança, né? E mais uma vez, assim, só para concluir aqui, a gente percebe mais uma vez para aqueles que são materialistas, né? Gente, é impossível alcançar a perfeição em 70 a 80 anos. Aí a gente volta para a nossa linha de raciocínio, de uma fé raciocinada, de que é importante a gente entender, compreender a reencarnação. Jesus reencarnou, não foi? Né? Jesus reencarnou, não foi? Jesus encarnou. Ele veio uma única vez. Que eles falam do Natal e a Páscoa. É o nascimento e a morte, né? De Jesus. Evidente que Jesus, já então entrando um pouquinho aí, Jesus viveu como nós, homens, nasceu imperfeito, como Deus criou todos os espíritos, simples e ignorante, e fez a sua caminhada em algum outro mundo, porque a Terra não existia, né? Sim. Não o nosso. É porque ele já veio bem avançado, né? Um espírito mais avançado. Sim, quando ele veio na Terra, ele já era um espírito de luz, né? Então ele cresceu e se aperfeiçoou em outros mundos. Sim. Porque foi ele que gerenciou o nascimento da Terra. Né? Sim. Então, dentro daquilo que o João falava, das classes, dos espíritos, dos mundos, cada espírito vive num mundo, porque são diversas classes. O livro dos espíritos, também na questão 100,
Ele nos fala que para cada classe de espíritos há um mundo adequado àquela classe, né? Então, os bem perfeitos, os primeiros que nascem, as primeiras encarnações, os espíritos vivem num mundo primitivo, que é onde eles vão aprender todas as coisas ali, as bases. Depois vai para um mundo, o novo, que já é o nosso, de provas e encarnações, onde ele já está evoluindo, né? Depois desta evolução, passa para um mundo de regeneração, mundos felizes, ditosos e perfeitos. Então, aqui no Livro dos Espíritos, ele já nos traz essa explicação. E na questão 101, 131, que o João falou na 132, por que reencarnar? Qual o objetivo da encarnação Porque dos espíritos? precisamos crescer e aprender. E a 132 vai justamente perguntar isso. Mas se um espírito sempre fez tudo certinho, ele não cometeu erro, ele fez tudo como Deus, cumpriu a missão, por que ele tem que reencarnar? Justamente para aprender aquilo que ele não conseguiu aprender naquela primeira encarnação dele. E assim vai reencarnando, né? Aprimorando seus conhecimentos, e não só conhecimentos da matéria, né? Como aprender todas as áreas da ciência, mas todas as áreas do espírito, adquirindo virtudes, que o João citou, que o Cláudio também, a paciência, a tolerância, a benevolência. Ser um homem virtuoso é outra das questões que o espírito precisa alcançar. Nós sempre aprendemos que a sabedoria, ela se forma nas duas asas, né? A asa do conhecimento intelectual e a asa do conhecimento espiritual, que são as virtudes. E essas duas asas é que vão conduzindo o espírito, né? São as asas que o faz voar para novos mundos, novas dimensões, que os espíritos vão vivendo de acordo com a sua evolução. Muito obrigado, muito obrigado. Foi esclarecedor. Eu queria deixar picando, já que a gente combinou que vai fazer em 2 etapas, tá? O nosso podcast, né? E a gente pode interromper a vida? Boa. Vamos deixar para o segundo. Boa. Vamos. Deixa aqui na descrição a tua opinião sobre isso. Vamos dar um tempo. E vamos, na próximo podcast, ou mais pra frente, vamos ver se a gente consegue falar, né? Pense. Mês que vem temos, né, o mês. Um mês específico. O mês da valorização Mês da da vida, vida, né? O mês da valorização da vida, o sentido de maior da vida, né? Que vamos falar o mês inteiro, né? Dentro das nossas palestras, e acho muito bacana. Uma das nossas missões aqui na Terra é cuidar dessa roupa, né? Essa roupa chamada carne. Então vamos começar a se policiar e parar com essa desculpa, né? Vou comer essa gordura, amanhã eu vou morrer mesmo. Vamos parar com isso. Vou me aventurar, vou fazer não sei o quê, botar a minha vida em risco pra quê? Né? Vamos começar a se policiar com isso aí. Não, a minha roupa é importante, ela é emprestada, ela é uma dádiva de Deus, Deus que me emprestou. Vamos cuidar. Porque se a gente começar a cuidar, a gente não fica doente. Né? Porque é da alimentação que vem a doença. É do pensamento ruim que vem a doença. É dos maus atos que vem a doença. Tudo isso aí aflora, né? A doença que a gente não quer ficar, né? Ou é doente mental, ou é doente de saúde, ou é doença financeira, né? Todas as doenças. Então deixa aí, ó. A nossa doutrina, ela é maravilhosa nesse sentido, né? Ela nos explica o sentido da vida. Nos consola. Né? Nos consola, nos traz toda o conceito, né, de tudo que a gente precisa saber e compreender para termos realmente uma vida feliz, né? Mesmo nas atribulações, entendendo as dificuldades, entendendo o sofrimento. Muitas vezes somos, né, tidos até como masoquistas, né? Algumas crenças acham que o espírita é masoquista, porque vê o sofrimento como uma didática saudável para o espírito ainda errante, o espírito que
que não compreende ainda a situação dele, né? E tenta sempre lutar contra as leis imutáveis, leis que regem todo o equilíbrio de todas as vidas, né? De todos os lugares. Então a doutrina espírita, ela vem nos fazer entender, né, de onde viemos, né, para onde vamos e qual a razão principal de estarmos aqui. E aí passar do sentido de entendimento apenas egoísta, né? Eu estou aqui para resolver os meus problemas, por conta do meu karma, né? A gente sempre fala, né? Porque eu tenho um karma, porque eu tenho dívida, porque é muito além disso. O mais muito além gostoso disso. de tudo isso é saber que tem respostas, não ficar no vago. É muito além. Nós estamos aqui para construirmos os mundos habitados. Voltando a frisar, nós somos seres inteligentes da criação. Nós passamos do nível de animal, né, que age como instinto, e Deus nos deu a inteligência. E somos responsáveis não só pela nossa vida, pela passagem daqui na Terra, pela nossa formação, mas pela formação de todos os lugares que hoje estão habitados. Por isso, nessa questão de evolução planetária que a gente tanto fala ultimamente, né, a responsabilidade é toda nossa. Né? Nós somos eternos, então se nós somos eternos, né, nós não vamos mais perecer. E aí cabe a nós identificar que realmente nós somos responsáveis pelo nosso ambiente, pela nossa família, pelo nosso planeta, né? E quem constrói esses mundos? Jesus já fez a parte dele, né? Jesus, com a sua equipe maravilhosa, construiu todo o habitat natural que existe no planeta. E hoje nós não precisamos fazer nada. Nós estamos aqui, ó, conversando com os irmãos, e o nosso aparelho físico aqui está perfeitamente trabalhando. A gente não pensa para respirar, a gente não pensa para falar, a gente simplesmente está vivendo naturalmente por uma criação muito maior, né, que é a criação de Deus. Qual o nosso papel real? Aí a doutrina espírita entra nisso tudo. Qual a missão da reencarnação? Qual o objetivo da reencarnação? É realmente fazer que mundos primitivos se tornem mundos ditosos. E quem faz isso? Os habitantes que utilizam esses mundos. E para isso, nós construímos primeiramente em nós, usufruímos de todo esse conhecimento que temos para transformar a nossa vida, assim transformando os nossos familiares e transformando o mundo em que vivemos. Porque os mundos ditosos um dia foram primitivos. Se não entendermos isso, nós não vamos entender a evolução. Né? E a justiça de Deus e a justiça da reencarnação, que também fala de todas essas disparidades, né? Esses polos, né? Esses polos que parecem tão opostos, mas o ódio e o amor, eles estão dentro de uma mesma questão. É uma mesma área. Eles só estão em polos opostos. Eu posso transformar o ódio em amor. Né? Assim como a febre, né? Se nós vermos a febre ali, o termômetro, nós vamos ver apenas uma questão de polaridade. Eu posso, né, estar lá febril ou não. Eu posso estar congelado ou posso estar pegando fogo. Né? O que é isso? Entendimento, evolução, estágio. Eu queria pegar um gancho aí que tu falou a respeito da dor. Quando tu falou assim que muita gente parece que o espírita ele tem uma compreensão diferente do sofrimento, dá até a impressão de que eles gostam de sofrer. Que coisa mais maluca isso, né? Então, e gostei dessa ideia que tu falou das leis, né? Das leis universais. A gente, Deus colocou em nós essas leis. A nossa consciência sempre está nos dizendo quando a gente está certo e errado. Então, quando a gente está se desviando dessa lei, a gente de alguma forma precisa retornar. Aí vem a dor. Tá? Então, existe todo um processo pedagógico do plano espiritual para nos ensinar quando a gente está se desviando.
E aí eu ia chamar a atenção para o capítulo 25 do Evangelho, Buscai e achareis. Ali neste capítulo tem uma passagem muito interessante que nos diz mais ou menos assim, ó, entre nós que somos imperfeitos, qual é o pai, tá, que dá pedra para um filho que está querendo o alimento, sabe? Quem é que dá uma serpente para o filho ao invés de dar o peixe? Então, se a gente que é ruim dá coisas boas, que dirá o pai que está nos mostrando os verdadeiros valores da vida? Então, a dor que a gente passa é uma forma pedagógica de nós passarmos por um momento de reflexão, sabe? E aí cai na reforma íntima aí que a Patrícia já falou. Então, alguma coisa está errado. Por que a minha vida tá dando errado quando eu vou por este caminho? Sabe? Tá me trazendo dor. Bom, para este outro lado aqui, tá me trazendo alegrias. Então, quando a gente encontra este caminho de Deus, né, da fé raciocinada, a gente tem a felicidade, a gente vai se encontrando, o nosso fardo fica mais leve. Queremos alcançar a perfeição. Falei do Evangelho, capítulo 25. Onde é que tem, digamos assim, o tesouro maior para facilitar a nossa vida, o nosso fardo? O Evangelho. O que é o Evangelho? São os ensinamentos do Cristo. Citei apenas um aqui. Tem sobre o perdão, honrar pai e mãe, enfim, uma série de ensinamentos. Então, Jesus é o nosso guia e modelo para que a gente encontre a felicidade. Estou indo para uma área mais religiosa também, aproveitando a linha de raciocínio da Elisa, sabe? Eu entrei com um lado mais da razão, mas para a gente evoluir, nós temos que ter esse lado racional, mas nós temos que ter este lado espiritual, de entender essas duas coisas. E a gente só vai poder voar quando a gente compreender ciência e quando a gente compreender religião, sabe? As duas coisas juntas nos fazem crescer. Então, daí a importância de nós termos programas ou momentos para a gente discutir o tema espiritual. Já que nós somos espíritos, nós temos e devemos que discutir o tema espiritual. Vou deixar a bola picando para a Elisa, sempre vou passando assim, vou dar um passe, né? No momento em que a gente morre entre aspas, tá? Do plano terreno, o que acontece com a gente? Eu realmente assim, morreu, não, agora o João vai virar um anjo porque ele morreu. Será que eu continuo, Elisa, sendo a mesma pessoa que eu sou, com os meus defeitos? Não sei se eu te ajudo deixando a bola picando assim para ti. Então, essa questão aí, eu vou também trazer... Todo mundo diz assim, quando morreu, agora vai para o céu. Morreu, descansou. Morreu, descansou. Então, não, mas o João fez muita sacanagem. Ele foi para o inferno, vai arder no mármore do inferno. Tinha uma novela que falava isso. Será que eu vou ficar eternamente no inferno? Ou será que eu vou para um céu direto? Não sei se tu podia ajudar assim. Mais ou menos. Vamos chegar lá. Por que nós reencarnamos, né? Começou a pergunta assim, né? Porque precisamos corrigir, aprender, né? E a própria ciência, muitas pessoas ainda não acreditam na reencarnação. Não acreditam porque estão com os olhos vendados. Têm olhos, mas não de ver. Porque a ciência já está provando. Quando fazem uma regressão, quando é feita uma regressão, um estudo médico, a pessoa aciona, ela entra em vidas que não é dessa vida. Então, o que é isso? Ela viveu uma outra vida. Então, ela está vivendo de novo, então ela reencarnou. Entrou, recebeu um corpo de carne, aquele espírito que estava lá. Mas entrando também ainda, João, nessa tua da vida. Como vivemos aqui, ao morrer, vamos continuar o mesmo.
Não tem Bom. mudança. Não vou virar santo? Não vai Porra! virar. Não. Pode ser que as pessoas... Não é dessa vez. Né? Pode ser que as pessoas até pensem que agora virou um anjinho. Não. Mas... Não, se eu sou preguiçoso, eu continuo sendo preguiçoso. vai no outro continuar a lado. ser preguiçoso, Se eu bebo bastante aqui, se vai eu fumo, querer vou querer beber vai e fumar no querer outro lado. fumar, vai querer usar droga. Ô, dona Elisa, vai continuar aqui, né? Não Isso vai acordar no continuar. Jardim do Éden, não, hein? Não, Cortou meu barato agora. Nós passamos por uma outra dimensão, a dimensão dos espíritos, que ela se interrelaciona conosco. Nós praticamente vivemos no mundo dos espíritos, porque há muito mais espíritos do que encarnados. E o que acontece? Aquilo que eu fui aqui, eu continuo. Eu continuo lá com os meus vícios, com as minhas virtudes. Porque tudo aquilo que eu adquiro, eu levo comigo. Eu não levo as coisas materiais, eu levo as coisas do espírito. E o vício é uma coisa do espírito. Por isso, quando morremos, o nosso corpo físico morre, nós vamos continuar lá do outro lado. Por isso que existem as obsessões, por isso que existem aquelas pessoas que sentem espíritos, porque eles se acoplam, eles vêm para adquirir, para conseguir aqueles fluidos que aquela pessoa está emitindo, da bebida, da droga. Então, eles estão próximos, porque querem aquilo. Então, o que nós queremos trazer para nós todos, que enquanto estamos vivendo aqui, o Chico dizia isso, aproveita enquanto tu estás encarnado para fazer o teu melhor. Porque voltar, reencarnar não é fácil, meus amigos. Diz que tem vestibular, né? Não é dizer assim, ó, morri, amanhã eu volto. Não, porque há muitas questões. Para retornar, vamos ter que aprender aquelas coisas que nós erramos. E nós aprendemos no mundo espiritual, enquanto esse período de erraticidade, que é a espera para a nova reencarnação, nós estaremos aprendendo lá, na dor e nos estudos também, porque lá sofremos muito também, não nos enganemos quanto a isso. Mas Deus, na sua misericórdia, dá oportunidade para todos. E quando reencarnamos, já reencarnamos com uma missão para recuperar aquilo tudo que nós deixamos de fazer. Por isso também, João, aquela pergunta que tu fizeste ali, podemos tirar a nossa vida? Podemos interromper uma vida? Nunca interrompamos uma vida, porque a cada minuto da nossa vida aqui na Terra são oportunidades de aprender, de melhorar, de perdoar, de ser perdoado, de passar para um novo momento da nossa vida eterna, que a nossa vida é eterna, numa condição melhor, para já não sofrer tanto. Me permite passar da tua frente agora, eu estou me lembrando de uma coisa, a gente está falando sobre o sofrimento, começou com essa ideia, o espírita sofre, né? Mas se já está compreensível para o nosso internauta que o nosso espírito ele é eterno, que ele já viveu lá no passado inúmeras vidas e que a gente está aqui resgatando e que a vida é importante, por isso que a gente é contra o aborto, tá? Eu gostaria de lembrar, e você falou a respeito desse pessoal que vai no psicanalista, acho que é psicanalista, né, para ver regressões de vidas, né? Então, é engraçado que a maioria de nós, quando faz uma regressão, foi um príncipe, foi um rei, sabe? Mas eu queria que o nosso internauta e nosso debate aqui, a gente compreendesse que quando a gente começa a assistir um filme de história, ou aqueles que têm a faculdade lá da história, que estudaram a fundo, vão ver que lá atrás, no nosso planeta, nós fomos bárbaros. Gente, nós invadíamos países, vilas, matávamos, saqueávamos, fazíamos coisas horríveis, que não é nem legal falar aqui o que se fazia nessa época, sabe? Quem eram esses espíritos
lá atrás? A resposta está picando em nós. E não Se fica, nós, não então, fica muito longe. Então, assim, ó, Deus é justo. A gente parte dessa premissa. Deus é justo, é bondoso. Existe uma única justiça. Então, aquilo de errado que eu fiz, eu tenho que resgatar. E talvez seja essa a explicação, então, Claudinho, para o nosso internauta compreender. Porque para Deus nada fica impune. Nada né? fica impune. Nada passa. Aí alguém poderá dizer, ah não, João, tu tá falando de coisa lá do passado, isso aí eu não entendo muito. Tá, então vamos pegar um exemplo agora aqui. Alguém está promovendo a guerra. Está acontecendo isso em vários países, né? Não é só a guerra lá da Rússia, né? Gente, quem promove a guerra, a discórdia, quem está roubando, matando, trapaceando, essa pessoa vai ter que resgatar os seus erros, sabe? Então talvez isso explique muito dessa facilidade, talvez, que o espírita tenha para compreender o sofrimento. Não é que a gente goste de sofrer, a gente consegue ter uma compreensão de que esse sofrimento ele vai nos fazer bem, porque de alguma forma a gente está resgatando erros do passado. Ah, por que o Claudinho é tão preocupado em ajudar o próximo? Bom, porque tem uma lei, né, que fala que é ação e reação. Hoje, se eu estou sofrendo, eu estou vivendo um momento da reação, porque lá atrás eu cometi erros, sabe? Mas isso não me impede, tá? Ah, Deus é misericordioso? Sim, é. Então, se eu começar hoje, como diz o Chico, uma nova história, sabe? Eu começo a plantar o bem, sigo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que é o guia e modelo, e eu começo novamente a plantar um mundo de regeneração, plantar o bem, a caridade, sabe? E de repente aquela dor que estava prevista para mim, de como acho que é no Evangelho que fala, estava previsto que nesta vida eu ia perder uma mão, daqui um pouco por despertar no caminho do bem, eu venho a perder um dedo, sabe? Então, Deus é muito perfeito, Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Por isso também nós, como algumas pessoas perguntam se há karma, né? Que a doutrina entende que não há um karma daquilo assim, ó, tu fez, vai pagar. Tu vai, mas tu tem missão junto. Tu tem que vai perder uma mão, não, mas ele vai foi aprender tão bom, algo. ele fez tantas coisas, ele fez tanto bem, que ele não precisa, ele já resgatou através do amor. Através do amor. Por isso que o amor cura, né? O amor cura. O amor e anula, né, certas anula. coisas. Isso Sim. mesmo. Então, a doutrina espírita hoje vem com o Evangelho, né, aliado ao Evangelho. Quando fala em doutrina espírita, nós temos que falar de Cristo, né? Porque a doutrina espírita é a análise de toda a vida missionária de Jesus no planeta Terra. Ela traz pormenores, né? Ela justifica, inclusive, o Calvário, né? Justificando toda a ação de Jesus sobre a Terra, que Jesus não conseguiu ser compreendido, né, na sua época, tanto que não foi compreendido que o crucificaram, né? Então a doutrina espírita vem falar de todos esses nuances, né, de dentro da vida dos seres, explicando que a nossa vida não precisa ser um mar de sombras e sofrimento, né? Não, colocando ali, né, no Evangelho o jugo leve, né? Colocando a presença da compreensão, do entendimento e da responsabilidade por si mesmo à frente dos nossos problemas. E aí, então, o nosso fardo vai ser suave, né? O nosso jugo vai ser suave e o nosso fardo vai ser leve. Então a doutrina espírita realmente tem iluminado as mentes do nosso planeta, né, há quase 200 anos aí, através da sua doutrina, e a gente com certeza
se transforma a sua vida, transforma a sua forma de olhar e enxergar todas as situações da vida, e nós não precisamos vir aqui para sofrer eternamente. E mesmo no sofrimento, nós podemos ser felizes, brandos, né, alegres e viver uma vida digna, né? Isso, o sofrimento, ele vem para nos chamar a atenção, né? Daquilo que nós precisamos melhorar. E se eu sofro revoltado, eu não estou aprendendo. E se eu sofro resignado, que é essa proposta da doutrina espírita, a resignação, a obediência àquilo que está acontecendo. Então, se eu aceito, se eu sou tranquila no meu sofrimento, isto é, sem revolta, eu vou estar aproveitando aquele sofrimento para o meu crescimento. E essa aceitação quer dizer ociosidade, eu estou com câncer, eu estou com câncer, eu vou morrer com câncer porque Deus quer. Não! Deus não quer, Deus quer que eu busque a cura para esse câncer. Deus quer que eu encontre a razão desse câncer, que são as minhas mágoas, que são as minhas, os meus maus pensamentos. Deus quer a minha mudança. A cura espiritual. A minha cura espiritual, porque quando eu consigo aceitar, mas aceitar buscando a minha melhora física e espiritual, então, sim, eu estou crescendo nesta vida que Ele me deu. Estou aproveitando, estou fazendo aquilo que a doutrina nos ensina e que as leis de Deus nos indicam. O evangelho da semana passada foi motivo de resignação, né? Que é o item 13 do capítulo 5, né? Do evangelho. E justamente nesse ponto, né? Falando que puxa vida, uma vida de sofrimento que poderia trazer para aquele indivíduo lições maravilhosas, acaba muitas vezes sendo nula pela falta de resignação, pela falta do entendimento de por que sofremos, né? Ou seja, eu passei por uma escola difícil e não aprendi nada. Eu vou ter que retornar e passar por tudo de novo, talvez até uma dor mais forte ainda, para que me aponte essa... Porque não basta apenas a dor. A resignação tem que vir junto. Assim como não basta apenas tu errar, né, e se arrepender. O arrependimento é uma primeira fase. A gente precisa se arrepender. Sem arrependimento, né, não acontece nada. Mas... só se arrepender não basta, nós temos que agora partir para a ação e reparar, refazer. Né? Então, não basta apenas sofrer, não basta apenas sentir dor. Nós precisamos sim se resignar e entender o porquê que estamos naquela situação. Joana de Ângeles nos diz assim, o que nós precisamos, né? Conhecer, meditar aquilo que conhecemos, os nossos estudos, as nossas impressões, os nossos sofrimentos. Então, conhecer, meditar, sentir mesmo. Passar por aquilo. Saber o porquê, né? Sentir dentro no meu coração, aquilo tudo que eu aprendi, que eu conheci, aprendi, senti e viver. Então, a última etapa é viver. Essa é a vida que estamos hoje trazendo aqui como tema, né? Passar por essas etapas, buscar o conhecimento, meditar sobre aquilo, conhecer, aprender, vivenciar aquilo, né? Sentir, vivendo, então viver, praticando e, enfim, é o que vai nos conduzindo, né? A vida é conduzida assim. Que maravilha. Através desse espaço. Precisamos, meus com irmãos, muito... que tempo nós estamos, Bianca? Quase uma hora. 54 minutos, né? Eu acho que vamos já nos encaminhando aqui pro nosso encerramento, né? Apresentando a Bianca, que está lá no cantinho, lá, que é a nossa técnica, que está sempre preparando aqui o nosso ambiente, por isso que às vezes a gente olha para lá, né? E ela nos faz um sinalzinho, então essa é a nossa equipe. E o nosso papo de hoje está maravilhoso, assim como tem sido todos os sábados aqui.
E a hora passa rápido. E a gente tem vontade de ficar conversando, porque por isso que às vezes a gente vê, que tempo vai ser? Que tempo? É difícil, um podcast realmente quando é livre, ele é muito difícil a gente querer parar de expor, porque uma ideia vai puxando outra, uma ideia vai puxando outra. E como tem Mas assunto, tem muitos. né? Como a gente não quer realmente passar além dessa 1 hora, que é um teto bem bacana para Eu já quero podcast, fazer meu encerramento. eu gostaria sim, agora nós vamos para rodadinha já de final, vamos dar os peitaquinhos e os irmãos já se despeçam aí pra gente. Então tá. E eu já estou pedindo aqui também pro pessoal que está assistindo, compartilhe, dê o seu like ali, né? Se está gostando, coloque as suas perguntas lá, né, Patrícia? Deixa a sua opinião, né, na descrição lá. Se tiver alguma coisa, Bianca, manda para nós. Manda para nós aí, Bianca. Então assim, eu gostaria já de fazer o meu encerramento, meu comentário final, retornando lá na primeira pergunta, que tudo começou aqui, ó. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A gente está falando sobre vida. E a gente conversou, e vira e mexe, caímos sempre no Evangelho de Jesus. E eu agora aqui peguei o sumário para fazer o meu comentário final. Praticamente tudo que a gente conversou, quem quiser se aprofundar, olha o que está... Por exemplo, a gente hoje tem uma compreensão melhor. O que diz o capítulo 1? Não vim destruir a lei. Tudo que a gente falou aqui, a gente não disse que Moisés estava errado, que alguma parábola lá no tempo do Cristo não era bem compreendida. Não, tudo vem se aperfeiçoando. Meu reino não é deste mundo. A gente acabou e deixou bem claro que a vida não é só essa vida terrena, que a gente não alcança a perfeição em 70, 80 anos. A gente falou sobre a morada, há muitas moradas na casa do Pai, capítulo 3, tá? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A gente está picando aqui o tempo todo falando de reencarnação. A gente falou agora sobre as dores, tá? Por que passar por aflições? Capítulo 5. A gente até falou sobre caridade um pouquinho, aí vem aqui no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. A gente falou que para ser um espírito perfeito tem que aprender a perdoar, amar ao próximo como a si mesmo, amai os vossos inimigos. Então, como comentário final para encerrar, se você gostou do nosso debate e quer se aprofundar um pouco mais, a gente está sugerindo, vamos estudar o Evangelho. E fica o meu agradecimento a você que teve tempo e paciência para nos ouvir. Dê o seu comentário aí se você gostou. Eu já entro agradecendo a oportunidade, foi muito bacana, foi muito bom estarmos aqui falando de um assunto tão importante, né? Que é vida. E às vezes nos perguntamos para que viver? Às vezes eu estou numa fase tão ruim, né? E fico assim, o que é essa minha vida? Meus filhos me abandonaram, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquele outro. Eu só penso nas coisas materiais. Quando nós elevamos o pensamento a Deus, aquele que nos deu a vida, nós vamos lembrar da importância dessa vida. Que cada passagem nossa aqui é uma experiência, é uma oportunidade de chegarmos mais perto do Pai, mais em consonância com os ensinamentos de Jesus, que veio nos trazer as leis do Pai mais claramente, para que nós possamos compreender melhor. E eu também vou puxar para o meu lado, né? Eu vou sugerir também a leitura do Livro dos Espíritos. Meus amigos, qualquer pergunta, qualquer dificuldade, tu vai encontrar resposta aqui. Você vai ter respaldos para suas dores, a importância de compreender. É isso que nós aqui queremos trazer, é compreender o porquê da vida. Fé raciocinada. A vida, a fé raciocinada. Nós, seres humanos, somos um conjunto. Nós, como já foi dito, não somos só carne, somos espírito e matéria. Somos mente e perispírito, que já é um nome mais profundo, que é o que nós somos como espírito, é o nosso perispírito que está lá, que sai, que faz parte de nós, homens aqui.
E esse conjunto faz a vida aqui na Terra. Sempre que Deus nos dá essa oportunidade, vivamos intensamente, vivamos cada dia como se fosse o último, mas não para abusar nos vícios, mas para abusar no amor, na dedicação ao outro e no conhecimento próprio, que é como nós vamos poder melhorar. Um grande abraço a todos e muita vida a cada um. Muito obrigada. Que maravilha! Então, meus amigos, hoje pudemos estudar, né, um pouquinho sobre essa maravilhosa existência de cada um de nós, à luz da doutrina espírita, né? Então, vamos realmente buscar o entendimento através dessa doutrina maravilhosa que nos ensina a nos relacionarmos melhor, a entendermos de onde viemos, para onde vamos, a entendermos o valor de estarmos aqui e também o valor das nossas relações. Vamos aprender não somente a viver, mas também a conviver com os nossos familiares, com os nossos amigos, entender que somos realmente importantes, cada um de nós, dentro da nossa ação. Somos importantes, valorizando as nossas atitudes. Vamos fazer aquela avaliação de dizer, se eu não estivesse existindo, como seria a vida do fulano, do Beltrano? Seria pior? Seria melhor? Como avaliar, né, a nossa existência como espírito e a nossa responsabilidade perante a vida? Então, que essa doutrina maravilhosa nos ilumine cada vez mais. E eu deixo para a Patrícia, então, fazer o nosso finalzinho. Valeu, pessoal. Quero agradecer a todos aqui presentes. Estou muito feliz por cada sábado a gente estar sempre com convidados diferentes, abraçando essa causa, né, de compartilhar o bem, trazer essas explicações, porque eles estudam muito, pode ter certeza. E eu tô amando participar. Então eu agradeço a vocês, né? Muito obrigada por estarem aqui. Dê a sua opinião lá para nós, né? É importante. Muito obrigada pela essa oportunidade. Eu falo, né? Eu sou muito leiga no assunto, estou estudando apenas 3 aninhos, indo pro quarto. Mas é um estudo profundo que a gente começa dentro da gente, para poder entender, né? Exato. Mas é maravilhoso, porque quando você começa a praticar caridade, começa a estudar, você se sente tão feliz e leve que aquilo é natural, ajudar o próximo. É algo natural e de gratificante, porque você tá ali fazendo porque você quer, sabe? Aquele momento, assim, é muito bom. Eu convido vocês a começar a praticar isso em vocês para ver que o que eu tô falando é verdade. E a frase que eu deixo para vocês hoje, que eu peguei aqui um artigo que o Cláudio compartilhou comigo, Vida, a Luz do Espiritismo, peguei um pedacinho de uma frase lá. Tudo quanto deseje um dia alcançar, inicie hoje a sementeira. Então vamos semear hoje para colher algo bom amanhã, né? Então, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem, deixa aí o seu joinha, vamos participar. E também cuide da nossa agenda virtual, né? Nossa agenda virtual, nós contamos aí com as palestras, todas as quartas e sábados, né? Temos o Evangelho no Lar, também quartas e sábados. Nas quartas estão saindo aí momentos de orações. Está ao vivo, né? Ao vivo. Você pode ao deixar. Vivaço. Você já pode deixar. Sem medo de errar. E já convido aí, ó. Não esqueça, ativa o sininho e já vai lá na descrição do Momentos de Orações, que já tá lá, tá? Para a quarta que vem. Deixa o nome do seu familiar lá, a oração que você quer, de um amigo, deixa o nome lá, que já vai estar sendo trabalhado, porque tudo que a gente já está planejando já está sendo trabalhado pelos espíritos, essa bênção. Então seja o primeiro lá a participar, deixa o nomezinho. Quarta-feira começa, né, esse momento de oração maravilhoso. Então, muito obrigado por assistir e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, obrigada. Fiquem todos com Deus.